A paz, irmãos, boa noite. Apesar do frio, está quentinho aqui dentro, muito bom. Uma alegria, né? A gente está em família e a gente sentir esse calor, né? Tantas conquistas, tantas coisas maravilhosas. Vermos a Letícia, que praticamente a gente acompanhou desde pequenininha. Ver a alegria do Alzimar, da sua família, que bom. Vendo essas coisas que o Evangelho faz. E é isso que nós queremos estar aqui compartilhando, irmãos, porque às vezes dá a impressão de que o mal tomou conta e que não vale mais a pena lutar. Opa, estou vendo o pessoal do Butantã aqui, ó, maravilha. Mas eu quero dizer que a Igreja de Cristo, ela é vencedora. Não é que ela vai ser vencedora. Cristo já venceu, logo ela é vencedora. Então a gente está num contexto onde a gente está olhando para os lados, mas nós não podemos olhar para os lados, nós temos que olhar para Jesus, amém? Porque olhar para os lados é como Pedro em cima das águas, né? Enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou, olhou para os lados. E o assunto que eu vou falar hoje é exatamente um assunto difícil que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é a integridade ética nos dias de hoje. É possível? É possível? Vamos começar definindo o que é ética no dicionário. Derivada do grego, significa aquilo que pertence ao caráter. Num sentido mais filosófico e prático, é a maneira como a gente caminha na vida. Nossa conduta no dia a dia. E a ética cristã quer dizer princípios estabelecidos com o objetivo de tornar os ensinamentos bíblicos como padrões para agir na sociedade, nos relacionamentos interpessoais e na vida. Então, ética está intrinsecamente ligado a tudo que a gente for fazer. E todos os lugares onde estivermos. Na escola, no trabalho, na rua, no trânsito. Onde você estiver, você vai sempre contar, vai estar sempre ligado, ou seja, todas as situações que você for viver, a sua conduta está diretamente ligado com aquilo que você tem como valor em você. Nunca se falou tanto em liberdade, não é verdade? Liberdade para comprar, liberdade para casar, liberdade para descasar, liberdade para ir, para voltar, para viajar. Liberdade. Liberdade está embutido que você toma decisões em todo momento. Porque cada vez que você fala assim, eu sou livre para fazer isso. E quando você vai fazer isso, você tomou uma decisão. E essa decisão, ela está baseada em algo que está estabelecido em você como seus valores, princípios que são ensinados desde pequeno na família, na escola e com os amigos e na igreja. 4 lugares que vão formando o nosso padrão de comportamento ou de caráter. Vão formando o nosso caráter. Família, em primeiro lugar, a escola, a igreja e os amigos. Os amigos também formam. Então, irmãos, é inevitável nós andarmos ou caminharmos na vida sem tomarmos decisão. A vida é uma decisão. Então as nossas decisões, como eu falei, elas vão estar sempre ligadas àquilo que nós temos como conduta ética, ou conduta moral, ou conduta de valor. Baseado nesses critérios, nós podemos então caminhar e as pessoas vão olhar e vão dizer, esse comportamento é ético, esse não é. Esse comportamento é bom, esse não é bom. Aquilo que ele fez ali é algo realmente valoroso, ou aquilo realmente se compromete. Outras pessoas, irmãos, na caminhada, elas são levadas a tomar as suas decisões baseadas naquilo que a maioria decide e faz como sendo bom. Então vamos lá. Todo mundo compra um celular, iPhone, da marca X aí, o iPhone. Logo,
comprar iPhone é bom, então vou comprar também. Enquanto tiver nesses valores, todo mundo usa calça X ou vestido Y. Então, se todo mundo usa, é bom. Então, eu vou comprar, vou usar também. Enquanto estiver nessa situação, dá para levar. Não é bom, mas dá para levar. Não compromete. Agora, quando a maioria do grupo onde você está inserido resolve ou fazer algo que é contrário à lei, ou algo que compromete a sua vida ou a sua moral, e você diz, bom, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E aí eu bebo, aí eu me drogo, aí eu me prostituo, aí eu vou fazer uma traição, aí começa a comprometer. Porque ele vai sendo levado pelo meio onde ele vive. Ele não para olhar os seus critérios de valores para dizer, isso eu devo e isso eu não devo. Isso é bom e isso não é bom. Então, irmãos, é meio complexo. Mas tudo está baseado em como você faz jus, ou como você decide todas as suas vidas, né? Toda a sua vida, aliás, ou todas as suas decisões, baseadas na sua forma de valor e ética que você tem formatado em você. Para falar disso, para falar nessas questões, eu comecei a pensar como a Bíblia falaria sobre isso? Que texto bíblico falaria sobre a ética? E eu encontrei alguns, mas o que eu mais achei interessante está lá em Mateus 5,13. Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder as suas características, ele não vai mais salgar. Então ele não vai mais prestar para ser usado como sal. Ele vai ser jogado fora e vai ser pisado pelas pessoas. Interessante, né, esse texto que Jesus trouxe, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o sal. No passado, quando não existia geladeira, não existia freezer, nem conservante, o sal era utilizado para impedir o apodrecimento dos alimentos. Ele ajudava na conservação dos alimentos. Ele impedia a corrupção, né? A deterioração dos alimentos. Além de, também, até os dias de hoje, dar um sabor à comida, ou ao alimento que você vai utilizar. Então, você não vê o sal, muitas vezes, na comida. Ele está diluído ali, está misturado. Mas assim que você experimenta um pedacinho ou um pouquinho de comida, o seu paladar já detecta se tem sal ou se não tem. Agora, o que está dizendo lá? Se o sal tiver com o prazo de validade vencido, perdeu as suas propriedades, não salga mais. Não serve mais para cumprir o propósito pelo qual ele existe. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. É muito bonito isso, a teoria é muito boa. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos falar de ética hoje. Quando a gente dá uma olhada para os lados assim, né? Fala, bom, dá para viver de uma maneira ética, dá para eu ser íntegro no meio nesse mundo que nós estamos, dá para eu ser ético no meu trabalho, na minha empresa, dá para eu ser ético no comércio, nas coisas. Então vamos partir aí para um exemplo. Por exemplo, não vai acontecer, mas digamos que a hora que você sai daqui, está andando aí na rua, alguém dá uma batida no teu carro. Você tem que fazer um BO. Qual é o último lugar que você gostaria de ir fazer um BO? Delegacia. Por quê?
o lugar que foi estabelecido para poder fazer algo ali, para poder prestar, para ter uma ética de conduta, de proteção ou até de avaliação, perdeu as suas propriedades. É difícil, irmãos, quando você liga a televisão e você olha para cá, lê um jornal, você fala, rapaz, que coisa difícil, que situação nós estamos vivendo. Quando você olha o comportamento das pessoas, até que foi já citado aqui, esse estupro coletivo, quanta coisa difícil. E dias atrás a gente foi pego aí de surpresa, olha só que coisa difícil, hein? Pego de surpresa quando? Não sou nem contra, nem a favor, não estou falando nem um negócio político, nada aqui. Estou pegando só uma situação, um fato que todos observaram. A presidente da República falando com o ex-presidente para que ele assinasse um documento que, teoricamente, favoreceria. Não quero nem entrar no mérito da questão, se a escuta é legal, é outra conversa. O documento tinha alguma coisa que era ilegal? Não. Mas naquela situação usada, ele era imoral. Não valeria. Não é um negócio perigoso? Só que você está olhando e está falando assim, nossa, mas isso está na cabeça do nosso país? Mas e o resto? Como é que está? Aí tem uma citação lá do Supremo Tribunal, Superior Tribunal, que é o máximo que mantém ali o poder de preservar a Carta Magna, que diz o que é constitucional ou não, que diz o que é certo ou não, que diz o que é condenável ou não, o que é lícito e o que não é ilícito, e você percebe em umas falas que aquilo está ali prestando serviço a alguns interesses. Aí você fala, bom, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu olho, isso gera o quê? Uma certa incredulidade em nós. Será que vale a pena? Então, nunca essa palavra de Jesus foi tão atual como a que nós estamos vivendo agora. Vós sois o sal da terra. Não é não? Vós sois o sal da terra. Em Efésios capítulo 4, versos 20, diz assim, ó. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes instruídos conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós somos o sal da terra, amém? Nós somos o sal da terra. É isso que Jesus está aqui dizendo. E qual é o nosso papel como sal da terra? Impedir o avanço da maldade, impedir a corrupção dos valores, a corrupção da família, a corrupção do gênero. Nós somos o sal da terra. Olha que coisa. Nós não podemos perder as nossas propriedades. Qual é a propriedade maior de um indivíduo? O seu caráter. O dia que a gente perder o caráter, não salgaremos mais nada. E a palavra diz que não serve para nada a não ser desprezado pelos homens.
Não podemos perder o nosso caráter de bondade, o nosso caráter de amor, o nosso caráter de justiça. Se perdemos o amor, a humanidade fica sem senso de justiça, sem senso de verdade, sem senso de bondade, pois nós, ou aqueles que deveriam comunicar à humanidade a consciência de tudo isso, perderam as propriedades, perderam o sabor, perderam a integridade. O nosso caráter impede o avanço da maldade. E isso, irmãos, não começa lá, como a gente está falando aqui. Sabe onde começa? Comigo e com você, aqui, ó. É lá em casa, na família, é na padaria, quando você vai, é na rua, como você conversa com as pessoas ou troca alguma ação de comércio ou não. Exemplos aqui. Eu às vezes venho trabalhar de metrô. Outro dia, estava ali no metrô Jabaquara, tinha uma catraca quebrada. Quebrou a catraca, ela estava livre. Onde era o maior contingente das pessoas para passar? Catraca quebrada. Não, R$2. Para quem vem de integração, a catraca quebrada significa R$2. O pessoal forma fila, passando que nem louco, como se fosse a última coisa do mundo a ser feita. E aí as pessoas olham para o outro lado, assim, aquela minoria que está ali pagando e passando na catraca, como querendo dizer, mas o que vocês estão fazendo aí, meu? Como se o certo virasse errado e o errado virasse certo. Deu para entender? Os valores começam a ser invertidos e a gente começa a perder as características desse sal. Quando alguém devolve um troco errado para você e você corrige e fala, ó, deu errado aqui, veio a mais. Nossa, é quase aplaudido de pé, né? Vira um ato heróico. Tal a dificuldade, meu irmão. Se o cara puder não pagar, ele pega e vai embora. Aliás, a Vera até comentou aqui outro dia, não sei se foi aqui na igreja, mas assim, 2 semanas atrás a gente foi no Extra. Nós fomos no Extra comprar um liquidificador. Olha só. Dentro da caixa, nós abrimos e estamos olhando o liquidificador. Aí eu notei um negócio estranho, falei, onde está aquela centrífuga ali, aquele cortador, né, que fica ali no liquidificador? A mulher, roubaram. Falei, mas como roubaram? Roubaram aqui. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, abriu um forno de micro-ondas. Não tinha lâmpada. A lampadinha lá que quando você abre, acende. Roubaram. O prato do micro-ondas tinham roubado. Aí falou assim, vem aqui no fogão. Não tinha o botão que você vira para poder acender. Não tinha o bocal que saiu o fogo. Meu, dentro de um supermercado. Aí as pessoas falam assim, olha lá o que Brasília está fazendo. Aquilo lá é reflexo disso aqui. Eles não vão ser diferentes lá, se todo mundo é assim aqui. E Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Uma coisa maligna que entrou na nossa mente, que entrou nesse século, foi a tal da relatividade, do relativismo, né? Tudo é relativo. E isso não é uma verdade. Quando a gente perde esse senso de absoluto, a gente desenvolve uma lógica que ela é nociva às nossas decisões, nociva ao nosso comportamento e nociva à sociedade como um todo. Então vou contar um exemplo meu agora. Trabalhava numa empresa que vendeu para um órgão público. O órgão público quebrou. Mais ou menos o que aconteceu aí com a lei da responsabilidade fiscal. Quebrou. Aí, recebemos lá uma cartinha. Olha, a sua fatura, acho que era em torno de uns 300 mil que tinha sido vendido lá. Um dinheiro bom até. A sua fatura, ela não será paga na data mais. Vão ficar suspensos todos os pagamentos dessa empresa por 2 anos. E depois de 2 anos, ela vai ser parcelada. Bom, fui lá, né? Vou lá conversar. Então, como é que é isso? Explica a empresa, explica isso, explica aquilo, conversa. Bom, então vamos tomar um café. Vamos tomar um café, vamos lá.
Então, rapaz, gostei muito da tua empresa. Puxa, que bom, né? Legal. Gostei muito de você também. Ótimo. Então, mas tem um jeito. Opa! Você falou que não tinha? Tem um jeito, então? Tem. O jeito é o seguinte: 30% de desconto. Falei, mas beleza, mas como é que você chegou nesse número? Como é que foi montado esse número de 30%? É um número mágico? Como é que é? Não, o número é assim: 30% de desconto. Aí dos 30%, 10% vai para a caixinha dos funcionários. 20% é eu e você. Falei, não, comigo não. Rapaz, você não entendeu. A empresa não vai receber nada. Se receber 70% não está bom? Então essa é a lógica, irmãos. Não vai receber nada. Receber 70% não está bom? Aí você negocia, recebe 80%. E alimenta a cadeia da corrupção. E isso vai ser numa cadeia. Dá para entender, irmãos? Esse é um vício maldito, maligno, que está impregnado. E essa relatividade, se você entender a lógica está certa. Bom, não vou receber nada, recebo 70%. Bom, melhor que nada, né? Mas o que vem por trás é uma cadeia. É um efeito dominó. Quer ver uma outra coisa? Difícil. Que vai dentro dessa lógica, que vai enganando a gente. E que a gente tem ouvido muito hoje em dia, que bastante nesses tempos, e vocês também com certeza já ouviram. Uma moça fica grávida, uma mulher fica grávida, e por algum motivo se detecta lá que tem uma enfermidade, o feto. Bom, qual é a lógica? Não, vamos abortar. Por quê? Vão nascer um filho doente. Essa é a lógica. Então abortar é o remédio. Não é orar, não é esperar, não é ver o que pode acontecer. Entendeu? Isso já fica impregnado, as pessoas já vão partir para isso, vão partindo para isso. O casamento está ruim. Cadê o Márcio? O casamento está ruim, Márcio, Jefferson. O que o pessoal faz? Procura o Jefferson lá para fazer um curso? Não. A lógica é, está ruim? Todo mundo tem o direito de ser feliz. Então, vamos tentar um outro casamento? Essa é a lógica, irmão. É relativo às coisas. Elas são boas enquanto for boa para mim. Se não for tão boa para mim, não deixa de ser boa. Então meu valor muda de acordo com as circunstâncias. Então, essa é a lógica que está implantada. E se você for olhar, grande parte aceita isso sem um questionamento, sem nenhuma revisão de valores, e muitas vezes se sentem pequenininho porque ficam olhando a consistência. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: com Deus não é assim. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na tua empresa. Deus tem propósito no universo. Deus tem propósito em todas as coisas. Tem propósito no seu filho, tem propósito na sua família, tem propósito na sua esposa, no seu marido. E Ele é aquele que ouve o clamor daquele que não tem para quem pedir ajuda. Amém? Ele é o clamor, Ele é o pai dos órfãos e das viúvas. Ele é aquele que ouve na madrugada quando você chora e quando você clama. Ele é pai e Ele tem prazer em realmente estar abençoando você, a sua casa, a sua vida, e estar com você nos momentos difíceis. Isso não quer dizer, isso não nos isenta de maneira nenhuma, de nós passarmos por lutas, dificuldades, desemprego. Então, quando você estiver desempregado, se alguns aqui estão desempregados, busque de Deus, porque tem bênção nesse negócio. Todas as coisas, irmãos, se você tiver bons olhos de confiar que o Pai está contigo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, nós não podemos começar a se amoldar ao que está acontecendo. Todo mundo faz, então é bom, logo eu vou fazer também. Essa conclusão é ruim, essa conclusão não é ética, essa conclusão não tem integridade. Então, meus irmãos, a gente vai caminhando e vai percebendo
que o mundo está desesperado. As pessoas estão desesperadas. Mas, olha que contradição. As pessoas estão desesperadas, mas elas estão pregando uma mensagem. Então você olha, a pessoa vive à base de remédio, de psiquiatra, de não sei o quê, mas está dando exemplo lá na televisão, está ensinando. A pessoa tem 5 casamentos, está escrevendo um livro, Como Ser Feliz no Casamento. E tem gente que compra. Estão pregando. Irmãos, a graça do Senhor é para nos perdoar e para nos transformar. Tem que haver arrependimento, tem que haver o derramar do Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, não nos conformarmos com situações. É fácil? Não é fácil. Mas nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, se nós quisermos ver a mão de Deus, lutar com os nossos braços e fazer aquilo que o mundo faz. Se a gente fizer isso, nós estamos fazendo. Deus não está fazendo por nós. Se você ouvir a voz de Deus, porque Deus tem uma palavra, Deus tem uma voz, Deus tem um conselho, Deus tem algo direcionado para você. Se a gente ouvir essa voz, o Senhor vai lutar por você. O Senhor vai à frente. Vai passar por dificuldade, vai ser provado, mas o Senhor é por nós. E como Ele é Deus, Ele é Pai, todo pai cuida dos seus filhos. Eu sou pai, cuido dos meus filhos. De vez em quando eu tenho que falar não, de vez em quando eu tenho que... Agora já são grandes, né? Mas quando eram menores lá, eu ia falar, isso não pode fazer. Eu não aprovo isso. Estas coisas aqui não são boas. Isso vai trazer problema. E Deus faz assim conosco também. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar a ser o quê? Filhos honrados. Amém? Filhos honrados. Olha a palavra. Vós sois o sal da terra. Irmãos, isso tem que ficar gravado na nossa mente. Se nós não salgarmos, se nós não dermos sabor, perdermos a nossa propriedade, para nada mais nós vamos servir. Então, ser cristão, meus irmãos, é andar em direção a Cristo e ser cada dia mais parecido com Ele, amém? Cada dia mais parecido com Ele. Pela graça nós somos salvos. A palavra nos ensina a sermos discípulos e nós precisamos ensinar as pessoas a ser discípulos. Quem vai ensinar? Nós somos o sal da terra. Se a gente não ensinar, quem vai ensinar? Então, e isso começa, como eu falei, nas coisas pequenas, olhando, dando lugar aos mais velhos, respeitando as mulheres grávidas, aquelas que precisam de um assento. Então você anda por aí, as pessoas, eu que às vezes estou sempre no metrô, aí entra uma mulher grávida, o camarada está sentado lá na cadeira azul lá da acessibilidade, ele finge que está dormindo assim. São essas coisas. E aí a gente fala, não, mas olha, há uma infantilização das pessoas, irmão. Sabe por quê? Porque muitos não aceitam ser corrigidos. Muitos não são corrigidos. E aí, a falta dessa responsabilidade faz com que as pessoas sejam infantilizadas. São velhas, mas são crianças. Crianças velhas, infantilizadas. Não assumem, não reconhecem muita dificuldade de reconhecer erro, dificuldade de se voltar atrás, de se arrepender. Responsabilidades. Vós sois o sal da terra. Eu queria chamar o Marcelo aqui. O Marcelo é um empresário. E como empresário, eu ia falar sobre ética hoje. A gente fala assim, não dá para ser empresário hoje e ser ético. Então vamos chamar o Marcelo aqui. Ele vai dizer se dá ou não dá. Sei que tem outros aqui. Respeito todos. Eu quero que Deus abençoe todos. Dessa vez vem o Marcelo aqui. Outro dia vem outro falar sobre as suas lutas e como Deus tem te ensinado a vencer no seu segmento, na sua maneira de ser. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Marcelo é possível ser ético como empresário hoje? Amém, queridos. Eu quase nunca sou chamado. Quando eu sou, vem 3 vezes, na terceira já que eu estou aqui. Mas é possível ser ético como empresário. Às vezes a gente deixa um pouquinho, né? A gente diz assim, puxa vida, no começo, quando nós começamos a empresa, tinha coisas que a gente dizia assim, puxa vida, mas por que será que a gente vai dar todas as notas fiscais se o cliente não quer, né?
E aí, quando você começa, a Cláudia e eu começamos a entregar a empresa ao Senhor. E nós dissemos, Senhor, essa empresa não é nossa, é tua. E quando nós fizemos isso, Deus começou a falar conosco. E falar mais sério, né? E a primeira coisa que ele falou foi assim, você tem que dar todas as notas. Eu fiz a conta de bate-pronto, nós íamos diminuir quase 10% o faturamento, dando nota fiscal. E aí nós começamos a dar nota fiscal. Aí, no mês seguinte, Deus deu um faturamento 10% acima para cobrir os custos de impostos que nós iríamos pagar mais. Esse foi um primeiro sinal. Tem um segundo testemunho, se você permitir. Nós tínhamos um cliente, era um cliente muito grande. Significava 40% do nosso faturamento, que é um perigo, né? Para um microempresário, um pequeno empresário, 40% com um cliente só é complicado. E ele nos chamou para uma reunião, era uma rede grande, eram 250 unidades. Ele sentou e disse, olha, nós estamos mudando, a gente está fazendo uma mudança aqui interna e nós vamos pedir para você aumentar o seu preço, né? Na época acho que era 10%, alguma coisa assim. E eu disse, mas por quê? 35%. 35%, você pode aumentar e aí uma parte desses 35% você passa para a gente aqui. Eu falei, peraí, eu vou aumentar 35%, sua rede vai ficar com preço 35% a mais que o mercado. Ele falou, não, isso a gente resolve. Mas uma parte fica aqui com a gente. E nós dissemos assim, não, nós não vamos fazer isso. E aí ele disse, olha, vocês dependem da gente. Eles sabiam que o faturamento, uma boa parte do nosso faturamento era a rede. Ele falou assim, vocês dependem da gente. Aí nós dissemos, nós dependemos de Deus. E aí está rompido, a gente não vai participar disso e nós estamos indo embora. E nós saímos, ele mandou um e-mail dizendo assim, você tem que imaginar que o mercado é soberano e é senhor. O cara escreveu isso para a gente no e-mail. Nós mandamos de volta dizendo assim, você está com o senhor errado. Puxa, 20 anos atrás, quando você conhecia o verdadeiro Senhor e depois você saiu desse caminho, lembra 20 anos atrás? O Senhor é aquele que provê. E nós imaginávamos, queridos, que depois de 1 ou 2 meses, nós ficaríamos com exatamente 40% abaixo do nosso faturamento, porque era isso que a rede significava. Ele cortou na rede inteira e nós ficamos sem. E nós começamos a orar. E aí no primeiro mês, ao invés de perder, 10% ou 20%, nós aumentamos 7%. Né? Começou a aparecer um monte de cliente que nós tínhamos mandado proposta, a turma veio de uma vez só, entraram acho que uns 10 ou 15 clientes novos, alguns muito grandes, cara do Nordeste, cara que dizia, gostei da seu produto, vamos lá, e comprou, e o cara comprou e um monte de produto. Bom, durante esse período todo, nós tivemos, ao invés de 40% de redução, tivemos um aumento anual na faixa de 15% a 17% de aumento de faturamento. Perdemos 40%, mas ganhamos 57%. Né? E aí, depois de muito tempo, nós recentemente voltamos para esse mesmo cliente e a gente já entrou desconfiado, né, Claudio? Sentamos desconfiado, né? E aí a pessoa que nos atendeu falou assim, aquilo lá não existe mais, existe uma nova plataforma aqui, e nós sabemos o que aconteceu, se vocês quiserem repetir, mas a gente sabe o que aconteceu, só que vocês vão ser, assim que ele disse para a gente, vocês vão ser honrados como aqueles que eram os melhores fornecedores nossos, e nós queremos que vocês voltem para a rede, acabamos de voltar. Tá? Glória a Deus, amém? Eu queria dar um ultiminho, pode ser? Rapidinho. Tem mais 2 perguntas, né? Então, eu só vou passar esse último, né? Não, então pergunta, vai. Você vê que nós combinamos tudo. Perdeu 40% do tempo. E não recuperou no mês seguinte. Teve um tempo. O que você aprendeu com isso? Amém. Então, a primeira coisa que a gente aprende todas as nossas coisas, queridos, pertencem ao Senhor. Então, pode ser a sua família, você mesmo, a sua empresa, tudo. Muitas vezes a gente brinca, né, durante o tempo de cruzadas, né, os cristãos contratavam os cruzados para ir combater os muçulmanos lá em Jerusalém. E quando eles faziam isso, eles diziam, você não pode, você tem que ser cristão, e para ser cristão tem que ser batizado. Né? Então o cruzado ia ser batizado, ele entrava na água e levantava a espada. Senhor, eu te entrego
eu entrego todo o meu corpo, mas não a minha espada, né? Então, ele se dava ao direito de matar. Quando você se entrega ao Senhor, você entrega irrestritamente, né? Todas as coisas suas pertencem a Deus. E o resto vos será acrescentado. Então, vale a pena, e a gente aprendeu a entregar tudo ao Senhor, né? E quando a gente entrega tudo, a gente acaba ficando com por incrível que pareça, com uma responsabilidade a menos, viu, queridos? Tá? Porque se a empresa é do Senhor, ele é o presidente da empresa. A última instância que você vai consultar e vai dizer assim: Senhor, nós estamos com uma situação muito difícil, então agora o Senhor comanda os atos e nós vamos ficar olhando. Né? Você acaba perdendo um pouco disso. Isso aconteceu numa época, eu vou dar o testemunho, foi até bom. Nem combinamos, né, mas deu certo. Né? Mas uma vez entrou um fiscal na empresa, um fiscal de um órgão público, ele sentou com uma malinha, se apresentou, falou: olha, eu vou fazer uma inspeção, etc., mas eu sei que tem coisa errada aí. Eu falei: como é que você sabe? Você não inspecionou, né? Ele falou: não tem coisa errada. Eu falei: tá bom. Ele falou: olha, é o seguinte, eu nem vou olhar, mas nós estamos em novembro, é perto do Natal, e você sabe que, né, eu preciso dar o presente para toda a família. Eu falei: pô, isso é bom, prova que você é um bom pai de família, né? Você vai dar o presente. Aí ele falou: olha, querido, então acho que você não entendeu o que eu disse, né? Nós precisamos acertar aí. Então, se você acertar alguma coisa comigo, eu vou embora, deixo você sossegado e não fecho a empresa. Eu falei: ih, rapaz, você está falando com... Claudio disse: olha, você está falando com a pessoa errada, você tem que falar com o presidente. Aí o cara se indignou, né? Falou assim: olha, eu pensei que estivesse falando com gente que decide, né? Então chama o presidente aí que eu quero falar com ele. Ela falou: perfeitamente. Afasta a sua cabeça, afasta a sua cadeira, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos que a gente vai orar. Ele falou assim, aí ele ficou louco, né? Ele falou assim: você está brincando comigo, eu posso fechar essa empresa agora, você está enrolado, você vai ficar na miséria. Eu falei: você está amarrado em nome de Jesus. Todos os nossos funcionários, eles vão ser empregados porque eles estão na bênção de uma empresa que pertence ao Senhor, que é o presidente da empresa, que é o meu Senhor. Eu só vou começar, querido, se você fizer isso, eu só vou começar, e nós todos da empresa, nós vamos começar a orar por você. Porque nós não sabemos o que Deus pode fazer com você quando você toca numa propriedade dele. Pegou a malinha. Ele pegou a malinha, gente, foi embora. Pegou a malinha, foi embora e falou assim: eu volto. Eu falei assim: volta, e o culto nosso é quinta-feira, das 8 às 8h30. Pode voltar. Amém? Terceira pergunta. Você viu que a gente responde todas, né? Fala aí. Pode perguntar aí, Helene. Diante de tudo isso, Marcelo, o que você entende ser o seu ministério hoje? Bom, tem um ministério que Deus está nos chamando. O meu ministério principal é o ministério de ensino. E eu estou junto com o Washington é o líder de ensino. Eu convoco vocês a virem na terça-feira à noite. Não sabe que estão perdendo aqui. A gente tem ensino bíblico aqui toda terça-feira à noite. Meu ministério principal é esse, mas Deus está nos chamando e vai haver, vocês vão ter essa notícia até o final do ano, a gente vai começar a fazer isso. Nós estamos formando um ministério para micro e pequenos empresários na Igreja Cristã da Família, amém? Então isso vai ser legal porque tem muito micro e pequeno empresário aqui dentro e a gente vai ensinar justamente isso, né? A gente vai começar a falar dos nossos testemunhos, vai começar a falar de ética cristã aplicada aos negócios, vai falar de como entregar o seu negócio ao Senhor e vai falar da parte técnica também. Então esse é um ministério que eu acho que a igreja vai lucrar muito com isso, porque a visão que Deus deu para mim e para minha esposa foi assim: eu tive um sonho, Cláudia e eu estávamos assim e a gente viu um monte de gente se afogando, era um lagão assim, e o pessoal se afogando todo lá. E eu disse: meu Deus do céu, Cláudio, vamos mergulhar e vamos pegar aquelas pessoas. E a gente tentou ir, pegamos um, voltamos, eu cansado, a Cláudia também. Quando a gente subiu, nós dissemos assim: puxa, como é que a gente vai ajudar? Tem mais de 20 lá, a gente não consegue, ajudamos 2. Aí quando nós olhamos do nosso lado, tinha toda a empresa, todos os funcionários da empresa estavam do lado. Falaram assim: não, descansa aí que nós estamos entrando e estamos indo salvar. Então, queridos, quando você é micro ou pequeno empresário, ou até médio empresário, ou grande, ou o que for, os seus funcionários podem ser vasos que vão ser ensinados a ajudar a você trazer pessoas para dentro da igreja para que elas possam ser salvas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, isso é uma vantagem.
O empresário, por menor que seja, ele tem um potencial, mesmo que ele tenha um funcionário só, ele tem um potencial muito grande de evangelização do seu funcionário, e essa multiplicação pode ser conseguida na empresa. E isso se torna algo do Senhor. Só para vocês terem uma ideia, nesse último mês, nós tivemos essas quedas de vendas dos clientes todos, e nós não falamos nada, né, Cláudio? O pessoal se reuniu na empresa e disse assim: nós estamos com uma crise lá fora, mas aqui dentro não tem crise. Então nós vamos fazer jejum e oração durante um mês. Os caras fizeram, todos os dias tem um culto na igreja, todo dia, das 8 às 8h30 eles oram. E era para ser um mês, agora já está com um mês e meio, né, Cláudio? E eles estão todos os dias orando. Para quê? Porque eles olham para fora, eles oram pelos nossos clientes, oram por eles mesmos e oram para que a empresa possa crescer. Isso é fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Marcelo. Está entendendo, irmãos, o que é ser sal? Como os funcionários vão se converter se a conduta nossa passa a ser igual a de todo mundo? As pessoas vão falar: mas isso é mais uma história, isso é mais uma conversa, isso é mais um conto de fadas que você está falando. Isso não é real. Então, meus queridos, nós precisamos começar. Se você ainda não é, nós precisamos começar a ser sal da terra. Qual é a missão nossa? Qual é a missão da igreja? É a manifestação do caráter de Deus na sociedade. Manifestar o caráter de Deus na sociedade. Qual a sociedade? Onde você está inserido. Cada um gere frutos da sua espécie. Qual é a espécie? Bom, se você é um engenheiro, gere frutos na engenharia. Se você é como é que fala aí? Um desenhista, gere frutos no desenho. Se você trabalha com computador, cada um gere seus frutos. Agora, seja sal. Mostre a verdade de Deus. Em Efésios 5:6 diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem em cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, o segredo está: qual é a vontade do Senhor? Se você estiver na vontade do Senhor, irmãos, a crise está aí, mas nós vamos passar. Vamos ser afetados? De alguma forma sim, mas vamos passar, porque estamos na vontade do Senhor. Na vontade do Senhor nós vemos milagres acontecer. Na vontade do Senhor nós vemos a mão dele nos segurar. Na vontade do Senhor a gente pode falar: algo aconteceu aqui que eu não sei explicar. Mas fora da vontade de Deus a gente vai lutar com o braço, com o dinheiro, com a mão, com a força, e depois a gente vai estar cansado e dizer: puxa, eu acho que não vale a pena, eu acho que vou dar uma parada. Então, meus irmãos, precisamos desenvolver o caráter de Cristo em nós. Nós, os seres humanos, nesses últimos tempos em especial, nós fomos enganados pelo diabo, que geram relacionamentos baseados em mentira. Deus quer que nós construamos relacionamentos baseados na verdade. Verdade. Irmãos, o cristão precisa falar a verdade, ele precisa dizer a verdade, ele precisa caminhar na verdade. O cristão precisa mostrar que ele tem a verdade. Não ele sabe a verdade, mas ele vive a verdade. É a diferença a teoria e a prática. E Deus tem nos desafiado, irmãos, para que nós possamos ter não somente uma linguagem, mas uma vida. Não somente uma proposta
mas realmente um propósito. E andar e caminhar dentro deste propósito. Fazendo assim, a gente vai realmente falar, não a partir dos nossos interesses, mas nós vamos falar a partir das necessidades. Você está diante de uma pessoa que tem grandes dificuldades na corrupção, na mentira, no engano. Você vai partir dessas necessidades para poder ajudar as pessoas. Deus nos chamou para abençoar o próximo. Amém, irmãos? Porque quando a gente abençoa o próximo, Deus nos abençoa. Busque o reino. O que é buscar o reino? Não é ficar orando 24 horas. Orar faz parte, mas não é só. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Ter atitudes práticas, onde a gente possa abençoar, marcar. Observe oportunidades onde você pode estender a mão, pode orar. Irmãos, do jeito que nós estamos, você falar para alguém, você precisa de oração? Faz uma fila. E nós temos autoridade, Deus nos deu autoridade. E às vezes, nós muitas vezes não fazemos jus à autoridade que Ele nos deu. Acabou de converter, Deus diz, você tem autoridade. Ide e pregai, ide falar, ide orai. Então essa autoridade, irmãos, está em você e está em nós. Eu não tenho mais do que vocês, nós temos autoridade, porque quem dá autoridade é um só, o Senhor Jesus, amém? Então, queridos, nós precisamos colocar em prática a nossa fé e aquilo que Ele nos desafiou a fazer. A gente precisa fazer, porque Ele nos ensinou, caminhou conosco, pegou-nos pelas mãos, deu-nos exemplos e falou que estaria conosco em todo o tempo, amém? Então, querido, agora eu quero orar por vocês. Eu quero que nós possamos hoje tomar posse da autoridade que o Senhor nos deu, não para ficar pedindo coisas para nós, mas pedirmos oportunidade de sermos sal e fazermos diferença no lugar onde nós andamos, no lugar onde a gente testemunha, a começar na nossa casa. Na nossa casa. Não começa longe, começa na nossa casa. Como é que a gente vai influenciar? Começa influenciando os mais próximos. Começa mostrando aquilo que você crê, a sua verdade, o seu amor, aquilo que rege a sua vida, aquilo que realmente Deus falou que era o propósito dele para você. E aí você vai ver a diferença que isso vai acontecer com você. Porque nós temos muitos testemunhos. O Marcelo é um testemunho. Nós temos aqui, se a gente falar aqui, vários. Só que a gente muitas vezes começa no bom caminho, mas depois olha para as circunstâncias e fica intimidado diante das ondas, das tempestades, das dificuldades. Olhar para Jesus. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Vós sois o sal da terra. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero que nós saiamos daqui hoje desafiados a não olhar mais a circunstância, não olhe mais o problema, não olhe mais a crise. A crise está aí, ela não vai sair agora, ela vai continuar. Mas o Senhor Jesus nos desafia a caminhar contra a crise, amém? A crer, apesar da crise, a fazer a obra dele, apesar da crise, a andar de acordo com aquilo que Ele nos tem chamado, amém, irmãos? Oh Jesus, oh Jesus, eu queria que você agora colocasse a sua vida diante do Senhor, que você levantasse as suas mãos para o Senhor. Você sabe exatamente aquilo, onde você não tem sido sal, onde você tem perdido as suas propriedades. Coloque agora diante de Deus dizendo: Senhor, me perdoa, eu quero hoje, a partir de hoje, salgar, dar sabor, manifestar aquilo que o Senhor, na sua vontade primitiva, na sua vontade primária, determinou que eu fosse. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora colocar a tua igreja diante do Senhor. Pai, olha aqui para a tua igreja, a variedade de dons que tem aqui, a variedade de famílias, a variedade, Senhor Jesus, de sabedorias, os vários chamados, as várias profissões, as várias capacitações que nós temos aqui. Jesus, nós somos um exército. Na diversificação nós podemos andar e vencer, porque nós temos um único comando, e o comando é o Senhor. E nós queremos agora que todos sejam revestidos
da tua autoridade. Da autoridade, Jesus, para pisar aquilo que está errado. Aquilo que nos derrotava vai ser derrotado pelo teu Espírito em nós. Aquilo que nos oprimia vai ser agora, o Senhor vai trazer agora liberdade sobre nós, libertação sobre a nossa vida, transformação do nosso caráter, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Glória ao teu nome, Jesus. Nós oramos porque nós cremos no Senhor, na força do teu poder, e debaixo da tua palavra nós caminhamos crendo que é o Senhor que abre as portas, fecha a boca do inimigo, destrói os inimigos e nos faz muitas vezes caminhar levados pelos teus passos, pelos teus braços. Glória ao teu nome, Pai. Fortaleça a tua igreja para que ela não olhe nunca mais para trás, para que ela não vacile na fé, para que ela não termine os seus dias entristecido, mas que caminhe até o final dos dias rejubilando, dizendo: no Senhor nós temos vitória. Aleluia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.